Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos ver a vida ou a fala de um homem sábio. Atos capítulo 5, versos de 33 a 42, diz assim: Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matar os apóstolos. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. É interessante notarmos que, nesse momento, a igreja estava passando por um tempo de provação. No capítulo 5 de Atos, por 2 vezes os apóstolos foram detidos, foram açoitados, e a liderança judaica só insistia numa coisa: não falem mais desse nome, não falem mais desse nome. E nessas 2 ocasiões, Deus os liberta. E é interessante também notarmos nesse capítulo 5 de Atos como eram os apóstolos revestidos do poder do Espírito Santo. No verso 29 desse mesmo capítulo 5, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E no verso 41, eles dizem, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Note a ousadia desses homens. Eles não tinham medo de apanhar, eles não tinham medo de sofrer, porque eles tinham a convicção de que Jesus era o Senhor da sua vida. E eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas é interessante também notarmos nesse texto que, naquela época como hoje, os governantes e os políticos, eles querem controlar a igreja. Eles querem definir o que a igreja pode e o que a igreja não pode fazer. Eles querem que a igreja se engaje nas campanhas, nas causas deles, mas a igreja não foi chamada para isso. Nós não fomos chamados para isso. Os apóstolos de Jesus, eles simplesmente negaram a obedecer essa ordem. E diante disso, eles foram levados ao sinédrio, e aqui um homem sábio, a Bíblia diz aqui que ele era um homem intelectual, sábio, respeitado, chamado Gamaliel. É interessante que o nome de Gamaliel aparece 2 vezes no livro de Atos. Aqui e em Atos capítulo 22, verso 3, quando Paulo diz que ele foi instruído por Gamaliel. Ele foi o professor do apóstolo Paulo. Paulo era o mestre da lei judaica e ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ou seja, esse homem era um homem sábio. E ao ver a situação, ele diz o seguinte: olha, se eu fosse vocês, eu deixaria esses homens irem. Porque se a causa deles for humana, vai acabar. Mas se for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. A palavra de Gamaliel foi verdadeira. Isso aconteceu no ano 30 e pouco, ano 40. Nós estamos no ano 2023 e o Evangelho continua. O Evangelho continua porque ele é o poder de Deus. Essa causa não é nossa, essa causa é de Deus. E nós somos apenas instrumentos de Deus. Por isso, tenhamos a ousadia dos apóstolos de dizer que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E tenhamos a sabedoria de Gamaliel de não achar que só é de Deus aqueles que estão conosco, porque Deus tem muitos outros além de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria. Sexta-feira eu volto com vocês, amanhã Renato estará com vocês. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe.